Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você e para falarmos de um assunto que é muito importante. Estamos no apagar das luzes do mês de novembro e um mês em que se lembra, em que se conscientiza o racismo, fala-se sobre o racismo. Na verdade, consciência negra, sempre no dia 20. E eu quero poder falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz a respeito do racismo. Mas eu não posso deixar de te fazer o convite, se inscrever, você clicar no sininho para ser sempre notificado de tudo novo que nós colocarmos aqui, nos acompanhar nas nossas redes sociais, mas também faça seu comentário, dê a sua participação, faça de alguma forma com que esse canal chegue a muitas pessoas. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um mal que há séculos ele fere, ele destrói, ele causa separação, preconceito contra todo tipo, muitas vezes, de pessoas, simplesmente por conta ou de uma classe social que pertence, ou por conta da sua pele, simplesmente porque se entende ser um ser inferior na sociedade. Preconceito contra o tom de pele faz vítimas em todo o mundo, isso já há séculos. Não é só no Brasil, apesar da sua história peculiar e particular, mas em todo o exterior. Isso mostra, inclusive, que nós ainda precisamos compreender muito o que significa humanidade, o que significa cidadania, o que significa ética, o que significa ser imagem e semelhança de Deus. E eu já posso dizer, à guisa de introdução, que toda pessoa que é racista, ela é alguém que ainda não conhece a Deus, porque a Bíblia diz: Deus é amor. E segundo também as Escrituras Sagradas, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É importante também dizer que o racismo ele não fere somente o corpo, ele fere a alma, ele fere a consciência, ele fere também o bolso, infelizmente, porque a fome que hoje se encontra também no mundo, ela tem como uma das consequências o racismo. O racismo até um tanto estrutural, além de pessoal, a desigualdade que tem trazido consequência muito ruim na sociedade odierna. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegou a trazer a informação de que os brancos têm maiores salários, sofrem menos, na sua maioria chegam ao ensino superior, o que, consequentemente, dentro de uma sociedade, isso traz uma grande desigualdade. Mas eu quero refletir com você hoje, nessa oportunidade, a respeito do que a Bíblia diz, de uma maneira bem pontual. Não é possível a gente narrar tudo, falar tudo que poderíamos e até deveríamos sobre esse assunto. Primeiro eu preciso dizer que racismo é preconceito, é discriminação. Preconceito e discriminação contra uma pessoa, contra uma comunidade, uma coletividade, mas também contra uma instituição. A Bíblia é contra o racismo, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito, a Bíblia é contra, Deus é contra. E preciso logo começar dizendo que não há nenhuma maldição bíblica sobre nem Caim e nem tampouco Canaã, tá? Como neto de Noé, que seja alguma coisa relacionada à cor da pele. É uma interpretação completamente herética e errônea das Escrituras. Mas numa outra oportunidade, falando de hermenêutica, poderemos falar sobre este texto e aquilo que sobre ele muitas vezes se tem como verdade bíblica, sendo uma das grandes heresias. Eu quero fazer referência a alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender um pouco sobre essa temática do que a Bíblia diz sobre o racismo. Primeiro, quando você vai para João capítulo 13 e verso 34 e 35, você encontra Jesus dizendo que devemos amar uns aos outros, pois assim nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Significa dizer que a Bíblia não manda amar a brancos e não a pretos, ou a pardos e não a brancos. A Bíblia não diz que classe de pessoas. A Bíblia diz amarás pessoas. Amar o outro, amar o próximo. O livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35,
as Escrituras vão nos dizer que diante de Deus todos nós somos iguais, porque o texto lá vai falar de nações que são aceitas diante de Deus, toda raça, toda tribo, toda nação. Então significa dizer que para Deus não existe desigualdade, para Deus não existe diferenciação, para Deus não existe quem seja melhor do que o outro em qualquer instância, em qualquer situação. Se a gente for para Gálatas capítulo 3, verso 28, Paulo está escrevendo para aquela igreja e ele está também dizendo uma outra verdade extraordinária, onde ele está dizendo que para Deus não tem judeu, não tem gentio, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, porque ele diz assim, todos são um diante de Deus. Então todos são um diante do Eterno. Outro texto das Escrituras é Filipenses capítulo 2 e verso 3, onde vai dizer que a gente não deve andar com vanglória, nem tentar impressionar ninguém, mas sermos humildes e considerarmos uns aos outros iguais, e ninguém que você pense que é mais importante do que este outrem. Então, esse é um outro texto das Escrituras que vão nos ensinar a respeito desta grande verdade que tem a ver com a igualdade, com o amor ao próximo e que quebra e que é contra o racismo. Outro texto das Escrituras é Tiago, capítulo 2, verso 8 e 9, onde mais uma vez o texto vai nos afirmar que fazer distinção entre qualquer pessoa é um pecado, é um erro. Tiago vai exatamente dizer esta situação de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai mostrar que não podemos ter nenhum tipo de favoritismo a qualquer pessoa que seja, porque isso é um pecado. É uma culpa que nós vamos ter que carregar sobre si porque estamos transgredindo a lei. 1 de João, capítulo 4, e verso 7, também vai nos afirmar que nós precisamos viver em amor, que isso prova que conhecemos a Deus. É o amor em direção ao próximo, é o amor em direção ao irmão. Então, significando dizer que nós não podemos deixar de amar a ninguém. E não importa a cor, não importa a classe, não importa o quanto tem no bolso e não importa qual a etnia. E o último texto é 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, onde o texto bíblico também vai dizer que o amor deve ser uma prioridade em nossa vida. Porque o texto vai dizer que, acima de tudo, amemos uns aos outros sinceramente, pois o amor vai perdoar muitos pecados, cobrir muitos pecados, que vai fazer-nos lidar com o próximo de maneira que seja sadia. Por isso, juntemos as nossas vozes contra o racismo, contra o mal, contra a discriminação, contra tudo que seja contrário ao que o Evangelho nos ensina. Porque o racismo não é o Evangelho, não provém de Deus. Infelizmente, é do coração e é da alma humana que é pecadora, que é caída e que é falha. Que Deus te abençoe e até a próxima.